Gente, antes de começar, assim, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu estava pensando assim no que eu iria falar ontem à noite, assim, eu fiquei perguntando para Deus e tal, e veio esse assunto na minha mente. Só que eu juro para vocês, eu virei para Deus e falei: Deus, eu não quero falar sobre isso. Enfim, eu acordei no dia seguinte, mesmo assunto na minha cabeça, a mesma coisa rodando. Enfim, não teve muito como fugir. É algo muito simples, muito claro, e que a gente escuta muitas vezes na igreja, mas que eu acho que por a gente escutar tanto, a gente esquece, sabe? A gente não dá a importância que deveria dar para isso. Queria começar só falando essa frase. Se você não depende de Deus, a sua vida perde todo sentido. Porque se não é Deus, o ser que você depende, alguma outra coisa vai ocupar esse lugar. A gente sabe, pode ser o dinheiro, pode ser o namorado, pode ser alguém da família, um amigo. Nós, seres humanos, a gente sempre tem esse anseio de querer estar cheio, de buscar algo. E se algo não for Deus, se a nossa dependência não está em Deus, está em alguma outra coisa. E eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu passei, na verdade. A situação que me fez chegar até a igreja. Eu nem sempre fui cristã, né? Eu me converti faz quase 3 anos, alguma coisa assim. E foi justamente porque eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. Estava numa época muito depressiva, assim. Por quê? O que aconteceu? Eu tinha uma dependência emocional muito grande num namorado meu. Literalmente, tudo que eu fazia era para ele, com ele e por ele. Então, se eu fosse cozinhar, eu tinha que cozinhar para ele. Se eu fosse fazer minha vida era louvar a ele, literalmente. E isso é muito bizarro até. Eu já contei para algumas pessoas aqui, outras eu já dei uma pincelada, outras talvez nunca ouviram falar do meu testemunho. Mas eu literalmente, eu estava na faculdade, não, estava no ensino médio. Então eu saí da escola 1h e esse rapaz, né, ele trabalhava e ele só se liberava 10 da noite. Então entre o horário de 1h e 10 da noite, eu não tinha muito o que fazer. Eu ficava esperando ele chegar. Então eu literalmente chegava em casa, eu arrumava minhas coisas assim e eu me forçava a dormir. Eu deitava na minha cama e falava assim: vou dormir, porque quando eu acordar vai estar mais perto da hora de eu ver. Tipo, para vocês entenderem que literalmente eu comecei a viver por ele. Se ele não estava, minha vida não fazia mais nenhum sentido. E quando a gente terminou, foi como se eu tivesse perdido Deus na minha vida. Porque eu depositei uma dependência nele, um idolatria nele, que ele saiu dali e aí? Eu vou viver a minha vida para quem, com quem e por quem? E foi desesperador. Eu realmente entrei num período depressivo mesmo. Eu não queria mais existir. Eu queria dormir o mais cedo possível e acordar o mais tarde para não ter que levantar da cama e viver. Eu lembro que isso foi uma das piores épocas da minha vida. Com muita certeza eu falo isso. Espero que não venha pior do que isso. Mas eu lembro da minha mãe, ela virou para mim e falou assim: cara, eu só quero minha filha de volta. E aquilo me quebrou de uma maneira surreal. E eu comecei a sentir um desejo de ter alguém ali, naquele lugar, porque ele estava vazio. Então eu senti um anseio em querer buscar Deus. E se você me perguntasse naquela época se eu acreditava em Deus, eu falaria que sim, mas, sabe, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, eu não frequentava igreja, ninguém nunca tinha me falado direito sobre Deus, mas eu acreditava que existia alguma coisa. Mas por que eu ia me importar com isso agora, enquanto eu estou na Terra? Eu não acreditava no inferno porque eu não queria acreditar, literalmente. Falei, poxa, isso é muito ruim, né? É melhor não acreditar, não. Como se o que a gente acreditasse determinasse que é verdade.
Mas eu comecei a sentir esse anseio, foi até engraçado, porque eu não sabia como falar com Deus. Sei lá, eu pesquisava na internet, eu achava que tinha que ter um terço e rezar 10 Ave Marias e dar um rodopio, fazer um ritual, sei lá, para chamar a atenção de Deus e falar: ei, me escuta aqui, sei lá. E eu comecei a fazer essas coisas, porque eu estava realmente tentando falar com Deus de alguma forma. E eu aprendi tudo isso, aprendi a rezar o terço, aprendi tal. E depois que eu entendi verdadeiramente que é só se falar: oi, Deus. E Ele está aqui ouvindo, está aqui agora ouvindo o que a gente está falando, o que a gente está pensando. É muito mais simples do que a gente acha que é. Mas esse anseio chegou no meu coração e, para quem não sabe, eu conheço a Júlia há muitos anos. A gente se conheceu, acho, quando a gente tinha 13, 14 anos. E a gente tinha um grupo de amigos em comum, a gente nunca foi muito próxima, na verdade. Nosso grupo de amigos em comum, então, tipo, quando acontecia uma resenha, que se chamava na época, não sei nem se isso existe mais, ou uma ida ao cinema, um restaurante, ou se encontrar, sempre era o mesmo grupo de amigos, então a Júlia sempre estava lá. Mas a gente nunca teve essa proximidade, essa intimidade, sempre foi amiga dos meus amigos e ela também me via da mesma forma. Mas sempre gostei muito dela, a gente sempre teve uma relação bacana. Eis que, nesse período que eu estava passando por um momento muito difícil, eu lembro perfeitamente, eu estava na escola, sentada assim, assistindo uma aula, e de repente só me veio uma voz na minha cabeça, tipo, como se estivesse gritando comigo para eu ir falar com a Júlia. Eu fiquei tipo assim: o que eu vou falar com a Júlia? Eu não falo com ela, sei lá, 2 anos. É só uma menina que eu conheço, sabe? Não é nem minha amiga, o que eu vou falar com ela? Mas eu não consegui ficar em paz. Eu lembro que eu me remexia, eu estava muito nervosa, que eu precisava falar com a Júlia. Aí eu mandei uma mensagem gigante para a Júlia, no meio da aula. Falei: oi, Júlia, Luísa, você se lembra de mim? E tal. Aí eu expliquei tudo que eu estava passando para a Júlia. Eu até fiquei assim: cara, o que ela vai achar de mim, né? Tipo, mano, uma menina que ela não fala há 2 anos, nunca foi realmente amiga dela, tá mandando uma mensagem abrindo sobre a vida dela, falando sobre os problemas dela. Eu falei tudo. Eu lembro que eu falei assim na mensagem: Júlia, eu não sei nem por que eu estou te falando isso, eu não sei nem o que eu quero falar com você, mas eu só quero falar com você. E a Júlia respondeu assim: nossa, Lu, fiquei muito feliz que você veio falar comigo e tal. Vim aqui para casa que hoje vai ter a sementinha. E a sementinha é, para quem não sabe, a célula que a Júlia tinha de mulheres. E era bem naquele dia que eu mandei mensagem. Eu fui lá, toda envergonhada. E foi até a TT que pregou, eu lembro perfeitamente da pregação inteira. Foi da mulher, do fluxo de sangue, enfim, eu fiquei realmente encantada. E foi ali que eu entendi e que eu decidi entregar minha vida para Deus. E foi com certeza a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E, enfim, contei toda essa história e tudo mais para falar sobre dependência. E eu demorei muito para entender tudo isso. Quando isso tudo estava acontecendo, eu realmente não entendia muito sobre dependência emocional, dependência no geral. Eu só fui realmente entender, e Deus foi falando isso no meu coração depois de muito tempo. E a palavra dependência, às vezes, ela pode soar um pouco forte, um pouco, tipo, radical. Dependência, caraca. Mas a dependência em Deus é justamente quando você reconhece a sua pequenez, quando você está disposto a entregar toda a sua vida para Deus. E sabe, isso é uma coisa até que a gente falou hoje no piquenique das mulheres, que Deus, ele criou a gente com propósito. Então, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da nossa mãe pensar na gente, Deus pensou na gente, Ele colocou as características específicas, personalidade específica, o jeito específico nosso para que a gente cumprisse uma tarefa específica. E é muito louco isso, que a gente só consegue entender verdadeiramente o nosso propósito, para onde a gente está indo e tudo mais, quando a gente simplesmente depende de Deus.
quando a gente se entrega verdadeiramente para Ele, entende que a nossa vida mais não é só sobre nós, não é tão significativa assim quanto a gente acha que é. E quando eu comecei a entender, assim, ainda recém-convertida, sobre dependência, sobre depender completamente de Deus, eu achei um pouco estranho, porque muitas partes na Bíblia falam sobre a importância da comunidade, a importância de estar junto com outras pessoas e tudo mais. A Bíblia fala isso milhões e milhões de vezes. E eu não entendia realmente direito como eu ia depender de Deus, mas eu teria que contar com outras pessoas. Eu ficava até meio confusa. Obrigada, amiga. Mas quando a gente caminha com as pessoas na fé, com a gente também entende o nosso propósito, sabe? Deus, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, né? Que cada um tem o seu objetivo, tem o seu propósito, tem um porquê de estar ali, e cada um funciona de uma maneira diferente. E, se eu não me engano, até o exemplo que ele dá, né, do dedinho cortado, se um dedo fora do corpo, ele vira só um nada ali. Mas quando ele está ligado à mão, ele entende que ele consegue dobrar, ele consegue pegar as coisas, ele consegue apoiar. E é justamente isso com a igreja. Quando a gente fala que a gente aceita a Jesus, que a gente ama a Deus e tudo mais, e a gente não faz parte disso, não faz parte de um corpo, a gente literalmente está virando para Deus falando assim: olha, eu te amo, te aceito, mas eu rejeito o seu corpo. Isso não é verdadeiramente amor. E é sobre isso, sabe? É sobre amar. É muito simples. O Evangelho é muito simples. Deus, ele coloca como maior mandamento amar. E tem até um versículo aqui. Vê se você consegue projetar aí. João 34. Não, João 13, 34. Eu estou lendo a NVI. Tá certo. Falei certo? Não, é 13, perdão. Ah lá. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Pode passar. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou ler o outro também aqui. Esse não precisa projetar não, posso ler. Cadê? É Jesus falando. Porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. E no início do versículo, eu li ele começando pela metade, ele começa assim: a atitude de vocês deve ser igual à minha. Então, se a nossa atitude deve ser igual a de Jesus, a gente não veio para ser servido, mas para servir e dar a nossa vida por muitos. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas, assim, já vieram me perguntar, já vi perguntando para outras pessoas, cara, como é que eu faço para descobrir meu propósito? Como é que você soube? Como é que eu sigo? O que eu faço? Meu Deus. E, cara, a resposta está aqui. A atitude de vocês deve ser igual à minha. Sirva e dê sua vida por muitos. É simples. É literalmente sobre isso. E
uma coisa que é realmente difícil nessa questão de viver em comunidade, de amar o próximo, de servir e tudo mais, é que muitas vezes a gente fica aconchegado de onde a gente está. O Pedro Paulo costumava chamar isso do estado morno do crente. Que às vezes a gente está frio, está morno, ou está lá queimando por Jesus. E é muito difícil, assim, a gente amar os outros sem segundas intenções, sabe? Porque vai totalmente contra a nossa natureza egoísta. É muito difícil você amar uma pessoa que não te ama de volta, ou uma pessoa que não seja seu namorado, ou seu amigo, ou sua família, ou alguém que você goste muito, mas eu até li um livro recentemente sobre perdão, e foi muito bom esse livro, que ele, era um livro muito curtinho, tipo 40 páginas, mas ao longo do livro ele falava como ele perdoou, né, o autor, como ele perdoou o assassino do irmão dele. Ele vai contando como é que foi o processo, a importância do perdão, e muito mais do que o perdão, como ele começou a amar o assassino do irmão dele. Isso é uma loucura. Tipo, você para pra pensar nisso, cara. Eu fiquei lendo, eu fiquei pensando assim, cara, esse cara aí entendeu o que é o evangelho de verdade. Sabe? Amém, você está aqui, a gente se ama, a gente sai, a gente ora um pelos outros. Mas, e se alguém matasse sua mãe, você saberia amar essa pessoa também? Isso é muito louco, porque Jesus morreu por ela também, né? E aquela pessoa é preciosa para Deus. E é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente tem um entendimento do que é precioso para Deus, aquilo se torna precioso para a gente também. Muito louco. Mas até mesmo assim, se você pegar no Éden, Adão estava lá de boa, num lugar top, e Deus jura e falou assim, não é bom que ele esteja só. É importante que a gente esteja em comunidade, em conjunto. E não só com aqueles que a gente ama com segundas intenções. Muito louco isso. Tem um versículo aqui também. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. Está em 1 Coríntios, mas eu não sei exatamente para projetar, mas eu posso ler. Diz assim: ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso. Literalmente, a gente pode... Obrigada. A gente pode servir aos pobres, a gente pode, sei lá, ajudar um amigo que está com necessidade, a gente pode abrir uma ONG contra o câncer, mas se não tiver amor, nada disso vai valer. O amor é o que nos move, o amor é o nosso combustível. E nós, como seres humanos, quando a gente perde o nosso combustível, a gente perde o nosso caminho. A gente trava. Muito louco. Mas enfim, eu estou falando todas essas coisas, mas para a gente entender verdadeiramente o depender de Deus. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, que eu fiquei refletindo, é que você só prova uma qualidade sua, pode ser qualidade, um adjetivo, sei lá, quando você
passa por uma situação que diz totalmente o contrário. Tipo, estava até falando isso com a Lulu. Você só consegue se provar paciente se você passa por uma situação que te deixa impaciente. É muito fácil falar que a gente é paciente quando a gente está, sei lá, em casa sozinho, escutando louvor, de boa. Pô, todo mundo é paciente, né? Mas é justamente essas situações que nos provam, situações que dizem o contrário, que vão provar aquilo que a gente realmente é. E eu fico pensando assim, se um dia, sei lá, como aconteceu comigo, né, com aquele meu namorado que eu tinha na época e tudo mais, eu passei por todo aquele perrengue. Isso não vai acontecer, tá? É uma situação hipotética. Mas, se Deus sumisse, assim, sempre fico pensando nisso. Porque é porque eu não estou conseguindo me expressar direito, mas, por exemplo, quando eu tinha meu namorado, ele sumiu. Eu fiquei para baixo, porque eu perdi meu sentido de vida. Se Deus sumisse, você perderia o seu sentido de vida ou você tenta fazer as coisas com as suas próprias mãos, sabe? É basicamente isso que eu estava pensando. E muitas vezes a gente perde tempo, sabe? A gente perde tempo demais criando as nossas próprias veredas, fazendo os nossos próprios caminhos, achando que a gente sabe mais do que Deus. Mas Deus sabe muito mais. Ele que nos fez. Ele sabe o porquê a gente foi criado. Ele sabe o porquê. Ele sabe a coisa específica que Ele quer que a gente faça. E quando a gente depende de Deus, a gente segue o nosso propósito e a gente realmente encontra uma verdadeira liberdade, sabe? Uma verdadeira paz, que é a criação fazendo aquilo para que ela foi criada. Porque hoje em dia a noção de liberdade, né, está muito corrompida, assim. As pessoas acham que liberdade é fazer aquilo que você quiser. Mas não é. Eu e a Lulu, a gente estava num passeio assim na Urca. Aí chegou um cara, ele falou que era crente também e tal, porque ele viu que eu estava com uma camisa de Jesus. Aí ele falou que era o quê? Era crente americano, uma parada assim. Um negócio estranho. Porque ele estava fumando, aí ele falou, é porque eu posso tudo. Crente americano é assim. Aí a Lulu, a gente se olhou assim, amém, tá bom. Entramos no carro. Mas a nossa noção de liberdade está muito errada. Eu olhei para aquele cara e falei, mano, ele está completamente preso a um cigarro que ele estava fumando ali. Ele acha que aquilo é liberdade. É muito louco, mas a liberdade é realmente ser livre em Jesus. É fazer o que você foi feito para fazer. Isso é muito gratificante. Mas, enfim. Basicamente era essa mensagem que eu queria trazer hoje. Eu assumo que... Eu estava até falando com o Léo antes de pregar, assim, que eu não estava afim. Assim, eu sou, sendo muito sincera com vocês são aqui minha família, somos corpo de Cristo juntos. Mas eu sinto que Deus, Ele... Foi o que eu falei pro Léo, ele tá me pegando, me chacoalhando, falando, tipo, faz alguma coisa, sabe? Vai lá, abre o seu coração. E isso é ser dependente de Deus, sabe? Isso é entender. Assim, óbvio que eu não sei exatamente o que vai acontecer na minha vida, os passos que vão ter, as coisas que... Só Deus sabe disso. E também eu nem quero saber. Mas eu entendi para onde eu estou indo, sabe? E nesse caminho, Deus quer que eu abra minha boca. Então, por isso eu creio que Ele me botou nesse lugar aqui de desafio. Mas é muito louco.
Uma coisa que Deus tem me falado muito, há um tempo já, há meses, é que uns vão ficar sentados vendo. Você pode até ser salvo, você pode até ter fé. Uns vão sentar e assistir, e outros vão fazer. Não digo só necessariamente no culto, sentar, fazer, mas na vida, em todas as situações. Uns vão agir, uns vão seguir o propósito, uns vão fazer aquilo que foram criados para fazer, e outros vão sentar e assistir. Então, que a gente não fique nesse lugar, que a gente não fique num lugar cômodo, porque quando a gente se acomoda é muito difícil de sair, muito difícil. Então, que a gente tenha ousadia, sabe? Eu pedi pro pessoal aqui, o Mateuzinho, subir e tudo mais. Mas minha oração hoje é para que a gente seja uma igreja dependente de Deus, que a gente seja uma igreja ousada, uma igreja livre, uma igreja repleta de amor, e amor não só pelos que estão aqui dentro, mas por todos. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque você é bom, você é santo, você é perfeito. Obrigada porque mesmo que a gente às vezes não enxergue, o Senhor vê. Obrigada porque o Senhor nos ama, mesmo a gente sem merecer. Obrigada, Pai, porque a gente acordou hoje porque o Senhor tem um propósito para a nossa vida, porque o Senhor tem pessoas a serem alcançadas. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, Pai. Muito obrigada por pensar em cada um de nós, por proteger cada um de nós, Senhor. Eu oro, Pai, para que nossos corações queimem por você, Pai. Que a gente não ouse ficar parado, que a gente não ouse ficar sentado assistindo, mas que a gente seja ousado, que a gente haja de acordo com a sua vontade, Pai, em tudo que a gente faça. Que nossa vida seja um louvor ao Senhor, não só quando a gente toca músicas na igreja, mas em tudo que a gente faça seja para você, com você, por você, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que nós sejamos uma igreja dependente de você, Pai. Que a gente entenda a verdadeira liberdade, que a gente não se acomode, Pai. Que a gente seja livre, em nome de Jesus, Senhor. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar. Abre os nossos ouvidos para que a gente consiga ouvir, Pai. E que tudo que a gente faça, Senhor, tudo, seja para que a sua glória seja manifesta, Pai, em nome de Jesus. Amém.